Família, muito bom dia. Estamos começando aqui mais um vídeo de pós-jogo no nosso Quintal Tricolor, nosso canal aqui no YouTube, para a gente falar bastante sobre essa derrota do Fluminense sofrida ontem para o Atlético Paranaense fora de casa. Jogo muito difícil para o Fluminense, mas a pergunta que fica no ar é o que está acontecendo com o Fluminense. Se você não sabe, se você não tem indícios de tudo que vem acontecendo no Fluminense recentemente, para esse baixo desempenho recente, nós vamos falar muito sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje. Então fica com a gente até o final, a gente vai falar bastante sobre a derrota e de alguns motivos recentes que vem comprometendo muito os resultados do Fluminense em campo. Seja bem-vindo ao Quintal Tricolor. Me chamo Gabriel Neves. Se você ainda não é inscrito, já deixa a sua inscrição, ativa o sino para não perder nenhuma notificação e já vai deixando aquele like para estar dando aquele apoio aqui para o nosso canal. E comenta aí, já deixa logo o seu comentário, o que você achou dessa derrota do Fluminense e qual foi o principal motivo para essa derrota, que nós vamos listar vários motivos aqui nesse vídeo e eu espero que todos eles te façam pensar e melhorar cada vez mais o seu entendimento sobre tudo que vem acontecendo no Fluminense. E já adianto para vocês, o Fernando Diniz tem culpa e muita culpa no que vem acontecendo. A gente sabe que tivemos a saída recente do Nonato, a zaga teve que ser remontada por conta do Nino ter sido suspenso, mas eu não acho que são só esses motivos que levam o Fluminense a ter tido um baixo desempenho recente, principalmente contra times de dentro do G4 e G6 do Campeonato Brasileiro. Então, um dos principais motivos, ao meu ver, é a falta de variações dentro do esquema do Fluminense. O Fluminense está caindo em um momento da temporada onde o desgaste físico, não só do Fluminense, mas também de outras equipes, é grande, é algo que é notório de todo mundo percebe isso, que as equipes no geral têm sofrido bastante por conta da questão física, porém o Fluminense tem que encontrar soluções para modificar o seu jogo de acordo com as peças que ele tem dentro do elenco. Aquela substituição do Martinelli entrando no segundo tempo das partidas no lugar de um zagueiro já vem de bastante tempo. Deu certo em um primeiro momento, mas não vai dar certo sempre. O Fernando Diniz tem que encontrar soluções para quando o Fluminense estiver em uma situação um pouco pior dentro das partidas, de ele conseguir fazer alguma alteração que modifique o jeito do Fluminense jogar. Ontem, mesmo com o time reserva, o Atlético Paranaense conseguiu fazer uma pressão muito boa no primeiro tempo, fazendo o Fluminense sofrer bastante na saída de bola e não à toa conseguiram chegar ao gol deles no meio do primeiro tempo ali, em uma linda cabeçada do Pablo. Muita gente dizendo, mas o Fluminense perdeu com o gol do Pablo, não poderia perder com o gol do Pablo. No nosso vídeo de pré-jogo eu falei que o time do Atlético Paranaense reserva não era um time que assustava, mas que tinha sim algumas peças interessantes. Eu citava principalmente o nome do Pablo, que é um atacante de área muito posicional, ele sabe se posicionar dentro da área e é um fazedor de gols. Ele não atravessa a sua melhor fase, mas em algum momento dentro desse próprio Atlético Paranaense, ele se tornou um dos principais atacantes do Brasil. Não à toa foi transferido para o São Paulo e tinha proposta de outros clubes do Brasil e de fora também para levar o jogador. Então sofremos um gol do Pablo e uma falha absurda defensiva, principalmente do David Braz, que chega até a escorregar na hora que o Pablo se antecipa para ir à bola. David Braz estava marcando o trajeto da bola e esqueceu do jogador. Quando o Pablo se antecipa, o David Braz fica vendido e o Pablo acaba conseguindo marcar o gol que deu a vitória para o Atlético Paranaense. Então o Fluminense jogou muito mal, iniciou a partida muito sonolento, com muita dificuldade de conseguir sair jogando e por conta disso acabou sofrendo um gol do Atlético Paranaense e eu não acho que o Atlético Paranaense tenha feito muita força para conseguir chegar a esse gol. O Atlético Paranaense fez o que deveria ter feito, pressionou no campo do adversário, roubou algumas boas bolas e se aproveitou de algumas fragilidades defensivas que vem acontecendo no Fluminense já há algum tempo. Quando o Fluminense teve um aproveitamento de 90% em julho,
principalmente falando sobre os times ali do G4, foi o maior aproveitamento em um mês dentro da temporada dos times do G4. Então o Fluminense conseguiu em julho ter um aproveitamento de 90% e erros como esse defensivo ainda não estavam assombrando a zaga do Fluminense. Fato é que em agosto esses erros começaram a ficar muito nítidos e ser frequentes. Cada vez mais esses erros foram aparecendo e isso vem custando pontos para o Fluminense. O Fernando Diniz tem que encontrar uma solução rapidamente para isso. O Fluminense não pode continuar sofrendo na bola aérea, tanto com bola rolando quanto com bola parada. O Fluminense vem sofrendo gols em sequência, tanto de cruzamentos enquanto a bola está rolando, tanto em cruzamentos de escanteio. Então o Fluminense vem sofrendo bastante com esse tipo de jogada e o Fernando Diniz tem que encontrar uma solução. Não sei se de repente o lateral tem que apertar um pouco mais para não deixar o cruzamento acontecer, o que deveria ser o ideal, o cruzamento não deveria existir, mas o Fluminense tem que encontrar um posicionamento defensivo melhor para estar cortando esse tipo de jogada. Outra coisa que vem acontecendo também bastante no Fluminense, e eu já venho batendo nessa tecla há muito tempo, o Fluminense tem que aproveitar melhor as suas oportunidades lá no ataque também. O Fluminense ontem, por incrível que pareça, teve 12 finalizações. E o Marrone, que entrou no segundo tempo, foi o principal finalizador do Fluminense, onde ele conseguiu 3 finalizações no gol do Atlético. Só que essas 3 finalizações não foram com toda aquela qualidade. E outra coisa que vem me chamando muita atenção é o baixo desempenho do Germancano recentemente. Fato é de que a bola também não tem chego com tanta frequência e com tanta qualidade como chegava anteriormente. E o Germancano tem feito partidas muito abaixo, não só por conta de não conseguir trazer os gols, mas também no desempenho como um todo. Aquela recomposição que outro tempo ele estava fazendo já não vem acontecendo. Acredito eu que isso seja muito por conta do desgaste físico também. O Germancano tinha uma boa movimentação, até mesmo não sendo um jogador de tanta velocidade, tinha uma boa movimentação, participava de algumas tabelas, e isso não vem acontecendo. Outro fato também que nós temos que levantar aqui é que o John Arias é o principal assistente do Fluminense, é o jogador que mais deu o último passe para conseguir o Fluminense chegar aos gols, e o segundo colocado na lista atualmente é o Germancano, não, desculpa, é o nosso Paulo Henrique Ganso com 5 assistências. O Luiz Henrique, que saiu do Fluminense faz tempo, tem 7 assistências e não surgiu um outro jogador que pudesse estar correspondendo ao nível que o Luiz Henrique vinha atuando. A gente sabe que Matheus Martins é um jogador muito novo, é um jogador que vai oscilar bastante. Em algumas partidas ele conseguiu nos ajudar muito, mas ontem o Matheus Martins foi -1 em campo. Enquanto esteve em campo, ele conseguiu errar absolutamente tudo que tentou. E assim como ele, Caio Paulista, quem não assistiu a partida e vai lá no SofaScore ver as estatísticas, vai ver que Caio Paulista foi muito efetivo, segundo o SofaScore. Mas quem assistiu a partida sabe que isso não aconteceu. Eu não entendo o porquê de toda essa insistência do Fernando Diniz no Caio Paulista pela lateral esquerda. Eu acho sim que o Cris Silva, na partida que teve a chance de ser titular, não atuou bem, mas ele precisa de sequência, ele precisa de mais tempo dentro de campo para, quem sabe, se firmar entre os titulares e tirar de vez o Caio Paulista dessa lateral esquerda. O segundo tempo do Fluminense, com aquela alteração que já está muito batida de tirar um zagueiro e colocar o Martinelli, teve sim um crescimento ofensivo um pouco melhor, mas também não foi nada absurdo. O Fluminense não conseguiu levar perigo ao gol do Atlético. 12 finalizações em um jogo de 90 minutos, eu acho que é muito pouco para tudo que o Fluminense pode produzir ainda. E como eu já falei uma vez aqui no vídeo, o Atlético estava com seu time reserva. O Fluminense treinou a semana toda, o Atlético teve o seu jogo da Libertadores contra o Palmeiras, e parecia que o Atlético que estava descansado, que o Atlético que não tinha jogado durante a semana, que o Atlético tinha treinado bastante tempo. O Fluminense teve 2 dias de folga, treinou 4 dias para apresentar aquele futebol ridículo e fraquíssimo de ontem. Então eu listei aqui vários motivos e vários pontos onde o Fernando Diniz precisa melhorar ainda nesse Fluminense para que a gente consiga buscar novamente um alto aproveitamento. E se a gente quiser continuar brigando pelo título, principalmente dentro do Campeonato Brasileiro, precisamos melhorar e muito esse aproveitamento recente do Fluminense.
Fato é de que eu venho dizendo há bastante tempo também que o nosso foco maior deve ser, e acredito que continue assim, sendo a Copa do Brasil, que precisamos de 3 partidas para ser campeão. No Campeonato Brasileiro, a competição está cada vez mais distante das nossas mãos e mais distante do que só o Fluminense precisa fazer, porque os outros times encostaram, vão passar do Fluminense nessa rodada já, e o Palmeiras continuou com essa vantagem porque conseguiram um empate diante do Bragantino. Então, esses foram alguns dos motivos que levaram o Fluminense à derrota na partida de ontem e alguns dos motivos que mostram o baixo desempenho do Fluminense. Eu não acho que só a saída do Nonato e a falta do zagueiro Nino na partida de ontem tenham sido fundamentais para o baixo desempenho e a derrota acachapante do Fluminense na noite de ontem. Então, saudações tricolores. Hoje ainda, acredito que a gente vai fazer uma live aqui para a gente poder falar muito mais sobre tudo que vem acontecendo no Fluminense. Então, o céu é o limite para o Fluminense. Tamo junto e até a próxima, família. Esperando que o Fluminense busque voos e consiga voos cada vez maiores dentro dessa temporada. Valeu, rapaziada!